Não adianta nós reconhecermos a circunstância, fazer um bom diagnóstico ou até mesmo saber qual é o problema. Nós precisamos tomar uma decisão e não só, mas também precisamos nos movimentar em busca da solução. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vem comigo! Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Muito obrigado pela tua companhia e se é novo por aqui, por favor, eu quero convidá-lo a se inscrever, dar o seu joinha e deixar o seu comentário aqui embaixo, ok? Muito obrigado mesmo. E falando em gratidão, eu gostaria de mencionar e ao mesmo tempo agradecer alguns canais aqui pelo seu apoio, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o canal do Pregador Alex. Obrigado, Alex. Também o canal da Nani e Suas Artes. Obrigado, Nani. Também o canal da Lúcia Mensagem Virtual. Obrigado, Lúcia. O canal da Pri Rodrigues Oficial. Obrigado, Pri. E também o canal da Diana Aventureira. Todos esses canais, os links estão aqui embaixo. Se você puder ir lá fazer uma visita desses bons canais, eu quero agradecer por isso, certinho? E também te agradeço por você estar aí do outro lado me acompanhando. Mas vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Vejam, na abertura desse vídeo você viu aí que eu falei algumas coisas interessantes. E para trazer base a essas coisas, eu vou usar o texto bíblico aqui com vocês, que está narrado no Evangelho de Jesus, que Lucas narrou, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vejam, o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, traz para nós 3 parábolas. E eu quero focar aqui com vocês a parábola do filho pródigo, narrada a partir do versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. Parábola é, na verdade, um recurso de linguagem que Jesus utilizava para traduzir, ou melhor, para revelar a mensagem do reino de Deus, as boas novas do reino para os discípulos e para aqueles que estavam em volta deles, de maneira que eles compreendessem e entendessem o que Jesus estava falando. Vamos começar então, a partir do versículo 11, lendo para nós entendermos algumas questões aqui muito interessantes. Versículo 11 nos diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja que interessante é isso que Jesus está nos dizendo aqui. Só nesses versículos que lemos, nós temos aqui algumas informações muito importantes. Quais são elas? A primeira é que Jesus está contando uma história de um pai que tem 2 filhos, né? Um primogênito e um mais novo. E é esse mais novo que agora tem uma conversa com seu pai e pede parte da sua herança para ir embora da casa do pai. Nós temos um problema aqui. Qual é o problema? Primeiro, que a herança, daquilo que nós sabemos e conhecemos, ela é dada quando o dono das posses vem a óbito, ou seja, quando ele morre. Só assim os herdeiros é que vão ter direito à herança. Mas esse menino está pedindo parte da tua herança antes que o processo natural das coisas acontecesse. A segunda informação importante aqui para nós entendermos é que esse menino pega parte dos bens que o pai, porque o pai decide então repartir os bens, entregar a parte dele, ele pega a sua herança e vai viver numa terra distante. E o texto nos acrescenta que ele vai embora e ele gasta o dinheiro dissolutamente, ou seja, ele gasta o dinheiro sem sentido, ele gasta o dinheiro sem pensar no futuro. Vamos contextualizar isso aqui.
Imaginemos numa situação hoje como a nossa, talvez, se nós fôssemos pegar uma boa quantia, nós faríamos talvez um investimento, compraríamos casas ou até mesmo investiria em carros, não é mesmo? Não sei, né? De alguma maneira, quando a gente recebe um bom dinheiro, o interessante também é nós pensarmos no futuro e investir. Mas o texto bíblico diz que esse menino gastou dissolutamente, talvez, não sei, indo para festas, indo para eventos, gastou o dinheiro. Ocorre que, como ele não pensou no futuro, não pensou em investir, ocorre que veio uma fome sobre a terra. Jesus está dizendo e está narrando isso. E aí, quando a fome veio sobre a terra, esse menino já não tinha mais nada. Porque agora, nesse momento de necessidade, uma vez que a fome assolava a terra, era agora que ele iria usar os recursos deles para sobreviver. Mas ele agora não tem nada. E na progressão textual, ou seja, na medida que Jesus vai contando, Jesus acrescenta que ele então ajunta-se com um homem e esse homem manda ele cuidar dos porcos. E aqui é uma coisa muito séria. Primeira informação aqui que nós poderíamos pegar nessa segunda parte da narração de Jesus é que talvez nesse momento que ele tinha recursos, nesse momento talvez que ele estava gastando dissolutamente, talvez tinha várias pessoas em volta dele, mas agora, quando ele está na necessidade, o texto nos diz que ele se ajunta com um homem que manda ele cuidar de porcos. Veja, nós estamos falando de um contexto judaico. Para o judeu e para a cultura judaica, lidar com porcos era algo imundo, porque o animal era impuro. Então, para esse menino, ele chegou no nível decadente para a sua cultura. Ele perdeu tudo e agora se ajuntou com um homem que mandou ele cuidar de porcos. E mais ainda, ele deseja comer das comidas que os porcos comiam, as alfarrobas, um fruto de uma árvore do Mediterrâneo. Né? Ele chegou no nível muito decadente e um nível miserável. Mas olha o que Jesus acrescenta logo em seguida nessa história, que é muito interessante. Versículo 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Opa, aqui nós temos uma informação importante. O texto bíblico está dizendo que ele caiu em si, ou seja, ele tomou consciência da sua realidade. E ele lembrou do tempo de casa do pai dele, como era a vida dele, a fartura, a condição de vida. E ele também pensou na atitude errada que ele teve com seu pai, em não se importar com seu pai, né, e não esperar o processo natural das coisas, mas querer antecipar esse processo, né, e pedir parte da tua herança. E ir embora, gastar sem pensar no futuro, dissolutamente, não se precaver, não guardar uma reserva. Ele agora, nesse estado, muito provavelmente com um cheiro ruim, porque estava lidando com porcos, numa condição miserável, numa condição muito ruim, ele cai em si e ele diz: opa, tem uma coisa errada aqui. Quantos trabalhadores do meu pai agora têm fartura e eu estou aqui nessa situação? Mas levantar-me-ei. Ele reconheceu a sua situação, tomou uma decisão. Qual é a decisão? Vou levantar daqui e vou dizer para o meu pai que eu pequei. Vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu preciso de volta do seu amor, preciso voltar para a sua casa. Mas foi só isso, gente? Olha o que Jesus agrega logo em seguida. Diz assim: E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Maravilhas! Veja, o menino reconheceu a sua situação, ele tomou uma decisão e 3, ele movimentou, ou seja,
ele, depois de ter feito tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ele se movimentou. Porque não adianta você só reconhecer que você precisa de ajuda, não adianta você só reconhecer que você não está numa condição legal, mas você precisa tomar uma decisão. Mas também não adianta só tomar uma decisão e ficar só no papel. Você precisa tirar essa decisão do papel, ou seja, movimentar. Porque qualquer movimento que você fizer em busca do seu projeto, em busca daquilo que você deseja, só esse movimento já vai trazer grandes transformações na sua vida. Esse menino decidiu movimentar, ou seja, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei, ou seja, além de todas essas coisas, ele também se arrependeu daquilo que ele tinha feito e voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que era a casa do pai. Como nós estamos falando de uma parábola e que Jesus está trazendo uma mensagem do reino de maneira que os discípulos e todos que estavam em volta entendessem, inclusive nós, Jesus está, em outras palavras, comparando a figura desse pai com a figura de Deus Pai. E ele está nos dizendo que não importa o que eu, o que você, o que nós tenhamos feito, o Pai está à nossa espera, está nos aguardando, independente de qual seja a sua situação nesse momento. Nós precisamos reconhecer a nossa situação. E qual é a nossa situação? De dependência de Deus. Nós não podemos nada. Nós carecemos da graça de Deus. Nós precisamos dele. E Jesus, o Filho do Deus vivo, veio para nos dar as boas novas. E quais são as boas novas? O Pai está nos esperando. Talvez nós poderíamos dizer, esse pai não poderia ir ao encontro do filho e até onde o filho estava para trazer esse filho de volta? Eu digo para você que não. Porque muitas vezes eu e você precisamos ter as nossas próprias experiências para que a gente reconheça o nível que nós estamos e a dependência que eu e você temos de Deus. Às vezes nós vamos reconhecer isso de uma maneira não muito legal, como o filho pródigo reconheceu numa situação difícil. Mas nós precisamos ter essa experiência para sabermos que não há condições de vida sem a presença de Deus, longe dos caminhos do Senhor. E aí, quando o pai viu que o menino tomou a decisão correta, reconheceu o seu estado e decidiu voltar, aí sim o pai entra em ação. Quando o pai viu ele voltando, o pai foi ao encontro do menino. O menino confessa, pai, pequei. Pronto, o pai reconheceu que ele tinha pecado e aí a partir desse momento era com o pai, né? Olha, tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com você em cima dessa parábola. Mas hoje, nesse vídeo, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para você. Não importa o que eu e você tenhamos feito, o Pai está nos esperando. Basta que eu e você decidamos sair de onde nós estamos e decidir voltar para casa. Decidir voltar para o lugar de segurança e de paz. O Pai, que é Deus, não está prometendo uma vida e um mar de rosas ou uma vida fácil, até porque o próprio Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele está nos prometendo que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. É na casa do Pai, é esse lugar que eu e você precisamos estar. Ok? Eu quero agradecer pela tua companhia até aqui. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Espero que de alguma forma essa mensagem fale com você e faça sentido para você. Ok? Até um próximo vídeo. Tchau, pessoal!